Olá, saudações a todos. Eu me chamo Francisco Nobre, sou aluno concluinte do curso de Pedagogia da Universidade Potiguar e esse é o nosso projeto de extensão referente à disciplina Estágio Supervisionado 2. Esse projeto consiste na regência de uma aula, cujo tema será gêneros e tipos textuais voltada a aula para o público do ensino fundamental, anos finais. Essa aula ela está em acordo com o que disciplina a Base Nacional Comum Curricular, levando em consideração as competências gerais e específicas estabelecidas nesse texto normativo. É bom fazer essa explicação para que não apenas os colegas que estão concluindo o curso de pedagogia, como também os demais professores, possam se familiarizar com o tema e perceber a importância desse assunto nas séries em que essa aula está sendo aplicada. Então, sejam todos muito bem-vindos. A aula consistirá numa apresentação de slides, por meio dos quais serão apresentados não apenas o conteúdo, mas também propostos alguns exercícios para fixação do conteúdo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar a aula projetando aqui os slides que foram confeccionados como meio de nortear a exposição do assunto. Acredito que todos estão vendo. Acredito que todos estão vendo essa projeção de slides, essa é a nossa tela inicial, que apresenta o componente a ser abordado, língua portuguesa, o público, ensino fundamental, para o 8º e 9º anos, portanto, os anos finais. O tema dessa aula, que seria os modos de organização, sequência e apresentação que caracterizam os diversos gêneros e tipos textuais. O projeto a que se refere, esse é um projeto de extensão desenvolvido como requisito parcial à aprovação na disciplina Estágio Supervisionado 2 da Universidade Potiguar, sendo o curso de Pedagogia, e eu me chamo Francisco Nobre de Almeida Neto. Antes de começar a nossa aula, e o tema específico a partir dos slides, eu gostaria de fazer uma referência a um ensinamento filosófico que ampara esse estudo. Retornando à filosofia antiga e ao filósofo Aristóteles, o homem é identificado na sua concepção, na concepção aristotélica, como um animal racional e político. E o que faz ser o homem um animal político é o fato de que ele vive em grupo e utiliza a sua linguagem como forma de associação. Então, o homem se comunica. E a comunicação é um elemento que confere sociabilidade ao ser humano. Então, é importante a gente resgatar esse aspecto filosófico para justificar as diversas situações em que nós, seres humanos, estamos inseridos no nosso dia a dia. O homem se comunica, e essa comunicação é essencial para a convivência, para a continuidade da espécie humana. Por causa dessa necessidade comunicativa, o homem se insere nas mais diversas situações cotidianas com a finalidade de se comunicar, com a finalidade de estar inserido num grupo e inserido de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. Feita essa introdução, eu entro diretamente aqui no nosso slide primeiro, no nosso slide inicial, apresentando duas situações comunicativas. Se vocês observarem aí, nós temos
um trecho extraído de um jornal, certo? E o texto 2 traz aparentemente, vocês vão ter condições de verificar em instantes, uma receita de um pudim de chocolate, ou de um bolo pudim de chocolate. A pergunta que eu deixo inicialmente para vocês é: em que aspectos, e eu já posso adiantar que são muitos aspectos, essas, essas situações comunicativas diferem? Esses textos têm a mesma intenção? Esses textos são apresentados no mesmo veículo, ou seja, no mesmo, na mesma, da mesma forma, no mesmo canal de comunicação? A linguagem apresentada é a mesma, as formas verbais são as mesmas? Se não são, por que não são? Por que são diferentes? Certamente, e aí eu começo com a primeira observação para vocês entenderem, é que o que norteia a diferença desses dois textos é a intenção comunicativa do emissor da mensagem. Opa! Então, quer dizer que quem emite a mensagem, quem emite, seja a mensagem verbal ou a mensagem escrita, tem sempre uma intenção. Uma intenção, no primeiro caso, de informar, uma intenção, no segundo caso, de ensinar, orientar, dizer como fazer, né? Afinal, é isso que se aprende numa receita. Evidentemente, essa intenção comunicativa, ela torna diferentes o gênero textual e o tipo de texto emissor da mensagem. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, nesse primeiro slide, o que a gente precisa perceber é que, primeiro, os textos, eles se tornam diferentes a partir de uma intenção comunicativa de quem emite esse texto. O que faz mudar a forma de apresentação das palavras, os modos verbais, se a linguagem é mais culta ou se a linguagem é mais coloquial, mais simples, menos formal. Tudo isso depende da intenção, da finalidade comunicativa do emissor. Passando adiante. O que o slide vai dizer, então, aqui, o segundo slide, é isso que já foi explicado. Então, quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, nós o organizamos de acordo com uma finalidade, de acordo com o nosso objetivo. É fácil notar que no texto 1, o autor tinha uma finalidade comunicativa diferente do texto 2. Os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos, e nós já falamos sobre isso. No primeiro, vocês podem até observar que a apresentação do texto, a diagramação do texto, é feita para ser veiculada num jornal. Vocês percebem que ele está num jornal. O segundo texto, vocês percebem que ele se apresenta num livro de receitas, por exemplo. Tá? Então, os contextos e as situações em que o texto é apresentado também determinam a forma como esse texto é veiculado, tá certo? Passando adiante, então, o que seria uma finalidade comunicativa? Finalidade comunicativa é aquilo que você, que é o emissor da mensagem, quer comunicar. É a sua intenção, é o objetivo que você, no primeiro caso, o jornalista, tem de informar. Ou no segundo caso, quando quem ensina aquela receita de bolo quer passar. Então, sempre existe uma finalidade comunicativa por trás da emissão da mensagem. Ora, se existe uma finalidade comunicativa, prestem atenção no que eu vou falar agora, isso é extremamente importante. Certamente, toda a maneira como o texto vai
se apresentar tem que guardar relação com essa finalidade. Tem que guardar relação com o público para o qual se volta o texto apresentado. Tá certo? Então, não apenas os verbos. Neto, relembra para a gente o que são verbos. Verbos são aquelas palavras que vão indicar uma ação. É aquela palavra que se liga diretamente ao sujeito da ação. Tá? E esses verbos, eles também vão se apresentar o modo verbal, o tipo de linguagem, se mais formal ou mais coloquial, de acordo com essa intenção. Tá? Então, vamos lá. E em que situações e contextos esse texto é produzido? Né? As situações e o contexto de produção de um texto se referem a quem produz o quê? Em que época? Para quem lê? Em que veículo vai circular? Se é no jornal, na revista? Em que momento esse texto vai ser lido? Todas essas comunicações influenciam naquilo que é produzido, tá? E lembrem, isso influencia porque a finalidade de quem emite a mensagem é sempre a comunicação. Imagine o seguinte contexto. Olha esse exemplo. Imaginem se eu vou preparar uma aula para um público formado por pessoas instruídas, cultas, que têm um nível de formação alto, que utilizam sempre uma linguagem formal, sempre culta. E eu chego fazendo essa palestra baseada num vocabulário informal, com gírias, por exemplo, com palavras do uso cotidiano, palavras do meu meio, de um meio mais corriqueiro, mais informal que eu frequento. Certamente, a minha comunicação, a minha finalidade comunicativa naquele público onde eu estarei, um público mais formal, estará comprometida. Porque certamente as palavras que eu utilizei menos formais naquele contexto não serão compreendidas pelo meu público, pelo público para o qual eu estou emitindo uma mensagem. Então, todas essas situações elas determinam a finalidade comunicativa. Elas são providenciais junto ao meu objetivo, que é efetivar uma comunicação válida e eficaz. Então, na hora que a gente está produzindo um texto, seja um texto escrito, ou sejam emitindo uma mensagem através da oralidade, essas circunstâncias devem ser analisadas. E são elas que vão determinar o gênero, que vão caracterizar o gênero textual através do qual a mensagem será apresentada. A finalidade da minha comunicação vai ser explicitada através de um gênero textual. E eu já posso adiantar que esses gêneros textuais, eles são muitos, incontáveis, assim como incontáveis são as situações em que nós nos inserimos numa determinada comunidade. A gente vai chegar nisso já já. Então, para finalizar esse slide aqui, essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção fazem com que os dois textos que vimos, lembrem, o jornal e, no segundo, o livro de receitas, os textos apresentados neles sejam diferentes. Então, o que difere inicialmente é a finalidade de cada texto, e as finalidades são múltiplas, tá certo? E, consequentemente, por causa de finalidades diversas, nós temos características assumidas de forma diversa por esses textos. Eu já citei algumas aqui: o veículo, a linguagem, enfim. Passando adiante.
Dizemos, então, que o contexto, o mundo social em que vivemos, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal, tá? Eu queria relembrar, e eu já falei isso aqui inicialmente, mas não custa relembrar, que diariamente nós nos inserimos em situações sociais diversas, né? Lembrem, a gente acorda, falamos com os nossos pais, falamos com as nossas famílias, nós vamos para a escola, eventualmente nós vamos a um médico, nós vamos a um clube praticar esporte, nós vemos diversas propagandas ao longo do dia por onde nós passamos. Se nós formos a um médico, nós recebemos uma prescrição médica, uma receita. Tudo isso, todas essas situações e essas formas de expressar as situações se apresentam para a gente através de alguns canais comunicativos. Obviamente, esses textos vão ganhando características próprias, que são um produto de um contexto que vai além da linguagem verbal. Tá? Então, assim, quando alguém se predispõe a, por exemplo, contar uma piada, espera-se que seja engraçada e que se possa rir dela. Quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela fomos procurar. Portanto, o que se quer comunicar determina como vamos comunicar. Isto é, o tipo de texto. Normalmente, nós nos deparamos com alguns tipos de texto que são mais comuns. Aqui eu estou entrando especificamente dentro do assunto tipos textuais, tá? Os tipos textuais, então, variam de acordo com a intenção comunicativa. Ora, se eu quero ensinar algo a alguém, certamente o meu texto, o texto pelo qual eu vou ensinar a alguém, vai ser um texto mais injuntivo, vai ser um texto mais voltado a orientar. Logo, os meus verbos, por exemplo, vão ser mais interativos. Faça, junte, tome, serão verbos que vão denotar mais uma imposição, uma ordem, tá? Só para vocês verem como esse assunto ele é rico. E percebam como esse assunto faz parte do nosso dia a dia. Afinal, o que a gente quer, o nosso objetivo, enquanto seres sociais, é que a gente se comunique cada vez melhor, que o nosso receptor da mensagem, ele compreenda aquilo que está sendo emitido por nós, tá certo? Então, quanto mais claro, quanto mais apropriado pela linguagem, pela clareza, a gente conseguir ser, maiores serão as chances de comunicação. Eu espero que todos vocês estejam compreendendo a importância do assunto, assim como também as principais nuances desse tema. Lembrem, e agora voltando, as características dos gêneros textuais certamente estão relacionadas às diversas situações nas quais nós nos inserimos diariamente. E existe uma expectativa com relação a essas situações às quais nós nos colocamos. Por exemplo, qual é a expectativa? A expectativa do receptor da mensagem é aquilo que ele espera de uma situação comunicativa. Por exemplo, se eu vou a um consultório médico, eu espero receber de lá uma prescrição médica, uma receita médica, e não uma receita de bolo. Se eu estou diante de um livro de receitas de bolo, certamente eu não vou receber de lá uma receita médica, uma prescrição médica. Então, o que a gente tem a dizer sobre isso é que, assim como também o emissor, ele tem uma finalidade,
comunicativa, uma intenção comunicativa que guia o texto, tá certo? O receptor também tem uma expectativa de comunicação, tá? Que é receber um texto condizente com aquela situação em que ambos, receptor e emissor, estão inseridos. Então, o gênero textual, ele guarda relação não apenas com o receptor, com o emissor, mas também com o receptor. Vamos conhecer, a partir de agora, alguns gêneros textuais que vocês vão... a partir dos quais vocês vão perceber que são múltiplas, são diversas as situações nas quais nós nos colocamos diariamente. Por exemplo, observem o texto 3. O texto 3 diz assim: alô, quem está falando? Aqui é Júnior. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpe, então. Essa situação é uma situação conhecida por vocês? Observem que aqui nós temos um diálogo, uma conversa, que me parece ser uma conversa ao telefone. O fato de ser um diálogo é apresentado nesse texto, para mim, nessa situação comunicativa, através dos travessões. Olha o que é o travessão. É um sinal indicativo de que nós estamos diante de uma fala, onde interlocutores expõem suas falas. Vamos para o texto 2. No caso aqui, o texto 4, até porque nós iniciamos com 2 textos, tá? Então, bora lá. Texto 4. Cacunda. Substantivo feminino. Brasileirismo. Costas. 2. Significado. Corcunda. Onde a gente tem um gênero textual, onde a gente tem um texto apresentado dessa forma? A primeira forma, a primeira palavra apresentada de forma, por meio de uma separação silábica. Certamente vocês já identificaram esse gênero textual, ou ao menos a situação em que ele se encontra. Vocês já conseguiram identificar que isso é um verbete. O que é um verbete? É uma palavra cujo significado a gente encontra expresso num dicionário. É também um gênero textual. Vamos para o texto 5. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Vocês conseguem perceber, pelo fato de estar organizado em versos, que isso aqui se trata, que esse texto trata-se de uma poesia. Se você não consegue identificar como uma poesia, pelo menos conhecendo quem assina, no caso, Carlos Drummond de Andrade, vocês vão imaginar que esse gênero é uma poesia. Mas os gêneros são diversos. Um aviso é um gênero, um e-mail é um gênero, uma piada é um gênero, uma bula de remédio é um gênero, um manual de orientação de como montar um brinquedo, por exemplo, é outro gênero. Os gêneros, novamente, são tão diversos e incontáveis quantas as situações em que nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Passando adiante. Nas 3 perguntas realizadas anteriormente, e se nós voltarmos aqui, percebam que nós temos nos 3 balões a palavra gênero. Vocês identificam esse gênero? Conhecem esse gênero? Identificam o gênero do texto ao lado? Então, vamos lá. Nas 3 perguntas realizadas anteriormente, vocês perceberam que a palavra gênero esteve presente? Pois bem, isso aconteceu porque sempre que usamos a língua, é por meio de algum gênero, quer seja falando ou escrevendo. O gênero é a forma como essa linguagem
falada ou escrita, ela se apresenta através de um canal comunicativo. Se eu estou comunicando através de uma carta, por exemplo, a carta vai ser o gênero utilizado. Se eu estou comunicando através de um e-mail, isso também é um gênero. Vamos lá para um bem trivial nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, bem comum. Uma situação comunicativa que se dá através de uma mensagem por uma rede social de mensagem instantânea, o WhatsApp, por exemplo. Então, aquela mensagem passa a ser um gênero textual. Tá certo? Passando adiante. Olha aqui a quantidade de gêneros textuais que esse slide lista para vocês. Nós temos a possibilidade de nos comunicarmos através de uma carta, de um telefonema, de uma receita culinária, de uma notícia, de uma bula de remédio, de um e-mail, de um bilhete, das regras de um jogo, de um seminário, de um convite, de uma tirinha numa revista em quadrinhos, vocês conhecem essa realidade, de uma legenda, por exemplo, quando vocês veem um mapa, por exemplo, que embaixo tem uma explicação, aquilo ali também é revela uma intenção comunicativa, um poema, um aviso, e isso que nós estamos fazendo também aqui, uma aula. Isso é um gênero textual. No caso, que reúne uma linguagem não apenas verbal, oral, eu estou explicando o conteúdo dessa aula, mas também escrita. Observem os slides que foram confeccionados para auxiliar na apresentação dessa aula. Tá? Então, gênero textual, nós vamos ver daqui a pouco o conceito de gênero. Tá? Cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam dos demais. Vocês já estão observando que cada gênero desse é diferente. É diferente por causa da intenção comunicativa do emissor. Vamos pensar um pouco. Será que para eu escrever um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, eu vou escrever da mesma forma que eu escreveria uma carta, por exemplo, ao presidente da República? Será que uma mensagem enviada no Zap para vocês, para nós dessa turma, terá o mesmo teor e a forma de apresentação de uma carta, de um ofício que eu vou enviar ao presidente da República, por exemplo? Certamente que não, porque a intenção comunicativa será diversa, tá bom? Então, cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam dos demais, apesar das semelhanças entre alguns. Prova disso é o fato de conhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. Mas não esqueçam que um e-mail é uma forma contemporânea, moderna, do que um dia já foi uma carta, né? Que vai acontecer graças aos avanços tecnológicos surgidos numa determinada época. Então, percebe-se que esses gêneros textuais, eles guardam relação com o tempo também que rege essas situações, tá? Os gêneros textuais nascem das necessidades sociais com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet. Então, hoje, por exemplo, as mensagens que nós colocamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, são também gêneros textuais que surgiram e ganharam força com o aparecimento da internet e com essa necessidade que nós temos de usar uma rede social para nos comunicar. Certamente, a forma como nós nos colocamos e nos portamos nessas redes sociais são diferentes das formas como nós nos apresentamos em situações mais formais. Então, a linguagem sai diferente. Por exemplo, observe o WhatsApp que vocês tanto usam.
Vocês costumam abreviar as palavras de uma forma muito intensa nessas redes sociais. O que não se dá, por exemplo, e não deve acontecer quando a gente está diante de uma situação mais formal. Uma carta dirigida a uma autoridade, um e-mail dirigido a alguém de hierarquia superior, tá? Essas situações comunicativas devem ser analisadas e observadas por quem está emitindo a mensagem. Existe um estudioso chamado Bakhtin, que ele estuda os gêneros textuais, tá? E ele vai dizer o seguinte: o que são os gêneros textuais? São tipos relativamente estáveis de enunciados, elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana. Então, os gêneros textuais são esses enunciados que nós diariamente fazemos como forma de emitir uma mensagem. Né? E relembrem, não esqueçam que esses enunciados, eles são tão diversos como diversas são as situações onde nós nos situamos diariamente. Facilitando o que disse o estudioso, de forma mais simples, o que são, então, gêneros textuais? Os gêneros textuais são considerados estáveis, pois eles caem em desuso e a cada dia vão surgindo novos para atender às necessidades comunicativas das pessoas. Na atualidade, cada vez mais exige-se o domínio dos gêneros. Isso significa que a inclusão social depende em parte desse domínio. Desse modo, é importante saber como os gêneros de texto se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros com os quais temos maior contato. É praticamente impossível nós termos um domínio, e essa é uma colocação que eu faço para vocês, de todos os gêneros. Certamente nós vamos nos apropriar daqueles gêneros mais comum que nós vivenciamos de uma maneira mais corriqueira. E é importante a gente se apropriar desses gêneros com maior capacidade, porque, caso contrário, a não compreensão desses gêneros vai nos conduzir a uma exclusão social. Ora, se eu não consigo informar, se eu não consigo me comunicar em determinada situação, certamente eu estarei excluído daquele público ou daquela situação em que eu tentei me inserir. Então, um exemplo prático. Saber hoje se portar bem numa entrevista, por exemplo, uma entrevista de emprego, digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, uma bula, uma receita culinária, uma anedota, elaborar resumos, resenhas, palestras e debates, são sempre necessidades essenciais para nos sentirmos integrados socialmente. Gente, observem que essas situações descritas aqui são situações vivenciadas no nosso dia a dia. Quantos de vocês não querem ou não desejam convencer alguém sobre algo? Vamos, por exemplo, utilizar a seguinte situação, que deve ser comum na casa de vocês. Pedir ao pai para jogar videogame em uma determinada hora do dia. Diante da primeira recusa, ele diz: não, você não vai jogar videogame agora. Você sai com diversos argumentos para tentar convencer o seu pai ou os seus pais sobre a importância ou sobre a necessidade de ele autorizar o jogo do videogame como você pretende. Essa é uma situação que vocês vivenciam e que demonstra uma intenção argumentativa, um interesse de argumentar e convencer alguém sobre algo. No meu exemplo, os pais de vocês sobre
a permissão para jogar videogame. Então, esse texto verbal, no caso do meu exemplo, ele tem uma intenção. E o fato de ter uma intenção argumentativa, um convencimento, vai fazer com que esse texto se expresse de forma diferente. Você vai utilizar argumentos para um convencimento. Essa apresentação que você faz da sua argumentação, seja através de uma fala, isso é um gênero textual. Qual é o tipo de texto, Neto? Professor Neto, qual é o tipo de texto que veicula, que traz essa minha fala argumentativa? É um texto, é um tipo de argumentação, um tipo argumentativo. Nós vamos ver mais na frente, porque nós estamos agora estudando ainda os gêneros textuais, tá? Nós já vimos, então, a importância dos gêneros, vimos o que são os gêneros e vimos através de um filósofo russo chamado Bakhtin, que é uma autoridade nesse assunto, tá? Esses gêneros, eles podem ser primários e podem ser secundários, né? Os gêneros textuais, eles se organizam com base na composição, no estilo e no tema. Sendo assim, eles podem ser classificados como primários e secundários, podendo ser orais e escritos. Vejamos. Gêneros primários são os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais, como, por exemplo, uma conversa entre familiares, um bate-papo com amigos. Os gêneros secundários são gêneros mais complexos. Aparecem principalmente na modalidade escrita, como, por exemplo, um artigo científico, documentos oficiais, ou seja, um ofício, um memorando, um texto jornalístico. Então, esses gêneros são gêneros secundários. Bom? Orais e escritos. Os gêneros orais, e aqui a gente está diante de uma classificação dos gêneros, são aqueles que se realizam através da fala, por isso são mais espontâneos. Devemos observar que há gêneros escritos que se realizam oralmente, por exemplo, as ladainhas e as novenas. E os textos escritos, quais são? São aqueles que se materializam através do vernáculo, ou seja, do texto escrito. Da mesma forma que acontece com os gêneros orais, há aqueles que são escritos, porém se realizam na oralidade. Qual um exemplo desses, Neto? Os telejornais. Então, vamos lá. Quais são as características específicas dos gêneros de texto? Os gêneros de textos, eles se compõem de acordo com características composicionais, estilísticas e temáticas. Considerando as características composicionais, estilísticas e temáticas, podemos dizer que os gêneros se compõem de uma determinada forma, tem seu próprio estilo, bem como o seu tema. Exemplificando tudo isso, poderíamos pegar o gênero de texto carta e dizer: toda carta apresenta uma composição específica que a diferencia de um bilhete. Digamos, a carta possui local e data, possui um vocativo, possui um corpo do texto, despedidas e assinatura. Essa é uma característica composicional. É a forma como essa carta se apresenta em sua composição. O estilo da carta pode ser uma carta de amor, de reclamação, em linguagem culta, informal. Isso é o estilo que essa carta vai assumir, tá? Então, esses gêneros textuais escritos, eles vão se diferenciar de acordo com a sua composição, ou seja, como se apresenta, com a estilística, ou seja, qual é o teor, tá? E a temática, ou seja, o tema que essa carta traz. O tema pode ser sobre saudade, pode ser uma cobrança indevida, uma viagem realizada. Então, essa seria a característica temática do gênero. O conteúdo temático refere-se aos traços que marcam a função social do gênero nas situações de uso. É o que define para que ele serve, quem são seus destinatários preferenciais, seu tipo de conteúdo básico.
A construção composicional é como o gênero se estrutura, como é o acabamento. Por exemplo, normalmente num ofício ou no memorando, a assinatura ela é seguida, a assinatura do emissor é seguida por sua matrícula, a matrícula dele, o número de registro de um determinado órgão. Essa é uma característica, então, da composição de um determinado gênero textual escrito. Tá? Na estrutura, indicam-se como são as bases, os alicerces que sustentam o gênero em questão. O estilo. O estilo são as marcas linguísticas próprias do gênero. Alguns usos sintáticos, escolhas lexicais mais comuns no uso do gênero dado. Vamos entender aqui o que seriam essas escolhas lexicais. Um gênero, ele deve levar em consideração, e eu volto a insistir nessa tecla, a intenção comunicativa do emissor. Então, o estilo daquele gênero vai levar em consideração as palavras mais apropriadas para eu me comunicar diante daquele público para o qual a minha mensagem está seguindo. Então, se a minha linguagem vai ser mais formal ou menos formal, se vai ser mais culta ou menos culta, isso é o estilo, a marca linguística do meu gênero. Imaginem se vocês vão passar aqui na rua, em direção à escola, e de repente vocês veem uma placa, um anúncio de um produto escrito de uma forma extremamente culta, com palavras que não são do nosso dia a dia, com palavras rebuscadas, com palavras que a gente só encontra mesmo no dicionário. E para entendê-las, a gente precisaria do dicionário, porque essas palavras não estariam inseridas no nosso contexto. Certamente, diante desse meu exemplo, a comunicação vai estar limitada, vai estar truncada. O ideal comunicativo só vai se concretizar para algumas pessoas e para outras não. Então, certamente, o estilo utilizado nesse gênero textual, no caso uma propaganda, no meu exemplo, não foi o estilo adequado para viabilizar, para proporcionar a comunicação. Tá? Então, lembremos, recapitulando, que um gênero textual escrito, ele se diferencia a partir de 3 características: composição, estilo e semântica, e o sentido que assume aquele gênero. Tá? Para uma melhor compreensão do que vimos até aqui, tomemos como exemplo a leitura e análise da piada ao lado. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta desesperado: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? E o médico responde: um miojo. Obviamente, porque o miojo é a única coisa que dá para fazer em 3 minutos, porque é um macarrão instantâneo. Você observa aqui que nós estamos diante de uma piada, de uma anedota, tá certo? E o fato de estarmos diante de uma anedota se revela por causa de algumas características, tá? Que tem que seguir a intenção comunicativa do emissor. Vamos ver que características são essas. É um texto breve, é um texto curto, porque um texto longo implicaria no comprometimento da intenção comunicativa. A gente dificilmente vai rir de um texto muito longo, tá? Então, a piada é sempre uma piada curta. Tem como objetivo nos fazer rir. Usou verbos no presente, linguagem de fácil compreensão, tá? Tratou de um paciente às vésperas da morte. E onde é que circula essa piada? Circula em jornais, revistas, livros, em situações cotidianas, num grupo de amigos, tá? Agora a gente vai ver os tipos textuais ou sequências textuais, tá? Recapitulando, então, um pouco do que vimos de gêneros textuais. Os gêneros textuais são diversos.
e eles vão variar de acordo com a finalidade comunicativa do emissor e com as situações e veículos de comunicação nos quais essa mensagem é enunciada. Tá? Os gêneros textuais não são quantificáveis, porque eles variam de acordo com a situação social na qual nós estamos. Tá? Agora, é interessante observar que esses gêneros textuais, eles são mais comuns em determinadas sequências, em determinados tipos de texto. Por exemplo, se a minha intenção é narrar um acontecimento, contar uma história, certamente eu vou encontrar dentro desse tipo de texto, de um texto narrativo, que tem a finalidade de contar algo, de dizer algo, de falar sobre um acontecimento, eu vou encontrar gêneros próprios desse tipo de texto. Por exemplo, uma fábula é um tipo de texto, é um gênero textual próprio de uma sequência narrativa. Tá? Um conto é um gênero textual que narra algo, tá certo? Geralmente pode ter um conteúdo mais miraculoso, envolvendo personagens infantis. Isso seria próprio de uma narrativa, tá? Uma argumentação, professor. Argumentação, um tipo de texto argumentativo, é aquele que tem o interesse, que tem o objetivo de convencer algo. De afirma uma tese, e a partir dessa tese expõem-se argumentos para defender um determinado ponto de vista. Normalmente, o tipo de texto argumentativo é aquele mais cobrado em provas, em avaliações para ingresso em instituições de ensino superior. Geralmente são textos argumentativos. Professor, descritivos. Observem quantas vezes no dia nós descrevemos uma pessoa, falando se ela é alta ou baixa, estudiosa ou desidiosa. Descrevemos ambientes, cenários nos quais nós estamos, descrevemos paisagens, descrevemos objetos. Né? Quando nós estamos dentro de um interesse de descrever, né, certamente os gêneros textuais próprios de uma descrição serão outros, diversos daqueles que mais comuns numa narração ou mais comuns numa argumentação. Tá? A nossa intenção pode ser também uma intenção de expor algo, de explicar algo, de informar, né? Por exemplo, uma notícia de jornal, ela tem geralmente, ela tem a notícia de jornal em si, né? Ela tem um objetivo de expor, de informar, né? Então, eu já disse aqui que dentro de uma sequência textual expositiva, nós encontramos como gênero textual uma notícia jornalística, né? Professor, e o que seria um tipo de texto injuntivo? Injuntivo, injunção, são aqueles textos que orientam, que ensinam, que determinam como algo deve ser feito. Normalmente, os verbos estão no modo imperativo. Faça, coloque, junte, tome quando estamos diante de uma bula de remédio, né? Você é orientado a fazer algo. Então, nesse caso, dentro de uma sequência injuntiva, de um tipo textual injuntivo, nós temos aqui, eu já falei de alguns exemplos, uma bula de remédio, uma receita de bolo, uma
um manual, de manual de um brinquedo, por exemplo, de um jogo. Isso seriam gêneros ligados a um tipo de texto considerado um texto injuntivo. A gente vai ter a oportunidade de exemplificar esses tipos e os gêneros, para vocês verem como isso está no nosso dia a dia. O que eu quero mais que vocês relembrem, tá? É que essa variação linguística, ela é responsável pelo sucesso comunicativo. Então, se apropriar das diversas formas como a comunicação acontece, é diretamente responsável pelo sucesso que nós teremos no nosso propósito comunicativo. Uma dica que eu dou para vocês é a gente ser eclético com relação aos gêneros textuais, permitindo que mais e mais gêneros, que nós tenhamos contato com mais e mais gêneros, não ficarmos restritos a determinados veículos comunicativos. Então, a gente pode se apropriar de um livro, a gente pode ler um cordel que é tão comum na nossa região, a gente pode ler uma história em quadrinhos, a gente pode ler um e-mail ou enviar um e-mail e não ficar apenas no WhatsApp. Tudo isso vai fazer com que a gente ganhe repertório na nossa comunicação. Repertório, seja um repertório escrito, seja um repertório oral. Sabendo que quando a gente mistura os dois em situações comunicativas diversas, isso pode comprometer a nossa comunicação. Tá? É preciso a gente estar atento ao veículo no qual a nossa mensagem é veiculada e ao público a quem se dirige essa mensagem. Né? Novamente, eu insisto nesse tema. Então, vamos lá. Embora, agora a gente vai fazer aqui algo mais completo do que eu fiz no slide anterior. O que é que esse slide faz? Esse slide associa o tipo de texto a normalmente os gêneros que são ligados a ele. Então, vamos lá. O gênero narrativo, ou seja, a própria palavra diz, o gênero narrativo é aquele que narra, que conta uma história, um acontecimento, tá? O tipo textual predominante em gêneros como crônica, romance, fábula, piada, novela, conto de fadas, etc. Então, quando a gente se deparar com esses gêneros, uma novela, por exemplo, o que é que a novela faz? Observem, ela narra diversas histórias, tá? Diversos acontecimentos. Então, a novela é um gênero textual que está diretamente vinculado ao tipo narrativo de texto, tá? Narrar significa contar, dizer, tá? E a gente encontra esse dizer, esse contar, numa crônica, num romance, numa fábula, numa novela, num conto de fadas. O tipo de texto descritivo, ou uma sequência textual descritiva, né? A descrição, numa descrição, ou seja, quando você descreve um ambiente, uma pessoa, uma paisagem, um cenário, tá certo? Nós encontramos alguns gêneros que estão ligados a uma descrição. Por exemplo, um retrato, né? uma imagem, é uma descrição. Um anúncio classificado, quando eu digo, por exemplo, assim, precisa-se de almoxarife. Almoxarife é uma função. Precisa ser, aqui, ágil, responsável, ter entre 18 e 40 anos. Então, eu estou descrevendo uma pessoa para que essa pessoa seja contratada
por mim, tá certo? Quando eu listo ingredientes de uma receita, eu digo, ó, para fazer uma moqueca, eis os ingredientes. Aí eu digo, peixe, pimentão, leite de coco. Eu estou descrevendo o que é preciso. Lembra, eu não estou no preparo. Quando eu estiver no preparo, tá certo? Dizendo, preparo, junte o leite de coco com o azeite de dendê. Aí o meu texto mudou. Tá? O meu tipo textual sai de uma descrição e vai para uma injunção, que é quando eu estou orientando a fazer algo, dizendo como se faz algo. Tá? Observe que até o meu modo verbal mudou. Eu comecei agora a ser mais imperativo, a dar ordens. Junte, faça, misture, tome, coma, sirva. Eu estou sendo mais impositivo. Então, no caso, eu teria mudado o meu tipo textual. E aí fica a curiosidade. Um gênero textual, então, ele pode ter tipos textuais diversos. Então, é comum que um gênero ele tenha tipos diferentes. Num determinado texto, eu vou, em algum momento, tentar convencer, mas também, em algum momento, eu posso descrever algo, descrever um cenário. Tá certo? O que você precisa ficar atento é que vai predominar, em alguns momentos, um tipo textual, uma sequência textual, no outro momento, vai predominar um outro tipo de texto. Passando adiante, um texto argumentativo. Um texto argumentativo é aquele que a gente utiliza para convencer algo, para nos colocarmos diante, nos posicionarmos diante de um fato, de um acontecimento. Tá? Quais são os tipos textuais, quais são os gêneros textuais mais comuns ao tipo argumentativo? Nós temos um manifesto, um sermão, um ensaio, um editorial. No editorial, quando você abre uma revista ou um jornal, tem uma parte que ela é ligada ou é destinada a um convencimento, a uma argumentação, a um ponto de vista. Esse é o editorial do jornal ou da revista. Um jornal que é essencialmente expositivo, uma notícia, por exemplo, em algum momento vai assumir uma função de argumentar, de convencer. E isso está no editorial do jornal. Tá? Quem de vocês aqui já viu um editorial? Certamente acredito que a maioria. Tá? Nós temos uma crítica, uma monografia, redações dissertativas. Então, a redação, quando a gente vai para uma prova, normalmente que nos pede é um texto dissertativo, argumentativo, uma tese de doutorado, todos esses são gêneros ligados ao tipo argumentativo. Né? Exposição, quando a gente quer informar algo, né? O interesse do emissor é informar alguma coisa. Né? Quais são os gêneros que normalmente estão associados a um tipo expositivo? Nós temos conferências, capítulo de livro, verbete de dicionário, como o que nós vimos anteriormente, enciclopédias, notícias jornalísticas, tá certo? E aqui fica uma curiosidade. A notícia jornalística, normalmente os jornais, eles se vendem como veículos imparciais. Né? A parcialidade do emissor só é vista no editorial, quando ele assume uma opinião. Tá? Mas isso fica também uma crítica. A gente sabe que toda a intenção comunicativa, por trás da intenção comunicativa, está sempre a parcialidade do emissor, um ponto de vista. Evidentemente que quando você informa, você tenta neutralizar essa parcialidade,
Por isso que o texto vira um texto expositivo, tá? E o texto injuntivo? O texto injuntivo é aquele que orienta, diz como deve ser, diz os passos, os caminhos a serem tomados. E aí os gêneros mais ligados ao tipo injuntivo são o horóscopo, uma propaganda, uma bula. Observem que uma propaganda geralmente se refere a gente, a nós consumidores, é, de forma imperativa, dando uma ordem. Vocês não devem se lembrar, porque são muito jovens, mas há muito tempo é, foi veiculada uma propaganda na televisão do chocolate batom, que os filhos tentavam hipnotizar os seus pais com um chocolate batom e eles diziam assim: compre batom, seu filho merece batom. Ora, quando você está dizendo compre batom, você está dando uma ordem à pessoa que ouve para que ela compre determinado produto. Veja como sai o verbo. O verbo sai no modo imperativo. Compre é uma ordem, tá? E isso expressa, essa é uma característica de um tipo de texto considerado injuntivo. Quando você, por exemplo, ganha um brinquedo e você abre o manual de instrução e diz o seguinte: pegue primeiro peça tal, junte com peça tal, terceiro momento faça isso. Veja que está sendo um passo a passo orientando algo a ser feito. Isso também é uma característica do texto injuntivo, tá certo? Um livro de autoajuda, tão comum nos dias de hoje, quando diz, no primeiro momento do seu dia, faça uma meditação que dure ao menos 5 minutos. Conecte-se com sua força superior. Veja que eu estou determinando passos para que o seu dia seja mais tranquilo. Veja o modo verbal novamente utilizado nesse tipo de texto. Esse, então, é um texto injuntivo, tá certo? E os gêneros textuais são mais comuns, são esses ditos aqui: o horóscopo, a propaganda, a bula, a receita culinária, o manual de instruções de um aparelho, livros de autoajuda, etc. Vamos agora perceber as características que essas sequências e esses tipos de texto assumem, tá? Embora a maioria deles já tenha sido falado nessa nossa exposição aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro, a sequência narrativa. A sequência narrativa é marcada pela temporalidade. Como o seu material é o fato e a ação, a progressão temporal é essencial para o seu desenrolar. Ou seja, desenvolve-se necessariamente numa linha e num determinado espaço. Por exemplo, numa novela, quando você sabe quando ela tem o início, ela tem um meio, e ela tem um fim, né? Ela tem um clímax. O que é o clímax, professor? Aquele momento ápice da história, quando o acontecimento esperado ele realmente acontece, né? E tem todo o desenrolar a partir desse acontecimento. Então, existe uma linha temporal e um espaço determinado, onde uma história é contada. A sequência descritiva. Nesse tipo de sequência, marcada pela espacialidade, não há sucessão de acontecimentos no tempo, mas sim a apresentação de uma imagem que busca reproduzir o estado do ser descrito em um determinado momento. Por exemplo, quando eu descrevo uma tela, né, e eu digo, pode-se contemplar nesta tela um cenário com cores vivas ou cores quentes, enfim, eu estou descrevendo algo, tá? A sequência argumentativa. A sequência argumentativa, lembrem, argumentar é convencer, é posicionar-se de acordo, a partir ou sobre um fato ou um acontecimento.
Então, uma sequência argumentativa é aquela em que se faz a defesa de um ponto de vista, de uma ideia, ou em que se questiona algum fato. Intenta-se persuadir o leitor ou o ouvinte, ou seja, tenta-se convencer, fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou tema, a situação ou o contexto e o interlocutor. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem mais sóbria, objetiva, denotativa. Tá certo? Normalmente, não se usa aqui sentidos figurados, porque a argumentação exige um referencial denotativo, linguagem objetiva, polida, tá certo? Para convencer. Uma linguagem, uma sequência explicativa é aquela que tenta explicar, dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor, ou seja, o receptor da mensagem, adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que nos textos explicativos não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista. Características básicas do texto argumentativo. Os textos explicativos tratam de identificar fenômenos, conceitos e definições. Por fim, a sequência injuntiva ou instrucional. A marca fundamental de um tipo injuntivo ou instrucional é o verbo no imperativo. Nós já falamos disso insistentemente. É um verbo no modo obrigatório, tá certo? Ou outras formas que indiquem ordem, orientação. Lembre-se que o texto injuntivo é aquele no qual predomina a função apelativa e tenta convencer o receptor, quem ouve, a atender uma vontade do emissor. Tá? Faça algo, monte dessa forma, junte determinados ingredientes. Tudo isso faz parte de um tipo injuntivo de texto. Tá? Aqui nós temos alguns exercícios que vão servir para a gente se apropriar e fixar esse conteúdo. Vamos tentar resolver juntos esses exercícios, tá? A primeira questão diz o seguinte: sobre o texto narrativo, pode-se afirmar, né? E nós temos agora 5 alternativas para tentarmos exercitar o que foi conhecido até aqui. A primeira alternativa diz o seguinte: a estrutura textual é semelhante ao texto descritivo, tá? Letra B. A postura do autor é de argumentador, tá? Certamente não é essa alternativa aqui. Por quê? Porque o argumentador, o autor argumentador, ele está no texto argumentativo. Tá? Letra C. Há exaustivamente o uso do presente do indicativo. Quando você narra um texto, não necessariamente você usa o verbo no presente. Né? Você pode, a linha temporal de um texto narrativo pode remeter o autor ao passado. Né? Ele está contando uma história no passado, então certamente não é isso. Letra D. Não apresenta clímax em sua estrutura. Ora, nós vimos que não. Foi expressamente dito isso, que uma história, uma narração, em algum momento vai haver um clímax ou um anticlímax, tá? E letra E, o enredo é prioritário. Certamente essa é a resposta correta. Ou seja, a história contada, o enredo, é o que é mais importante no tipo narrativo, tá? Segunda questão. Sobre os tipos textuais, é correto afirmar exceto, ou seja, aqui nós estaremos diante, o que a questão quer é o não, tá? Então, nós vamos encontrar 4 alternativas corretas e apenas uma a ser marcada. Então, vamos lá.
Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. Está correto, tá? Os tipos textuais são narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Está correto, tá? Geralmente variam entre 5 e 9 tipos. Opa, 9 tipos? Tá? Ficamos aqui com a pulga atrás da orelha. Letra D. Possui um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do texto, conteúdo, composição e função. Tá? Tá correto. Letra E. Os tipos de texto apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a influência do contexto de nossas atividades comunicativas. De maneira predeterminada, apresentam vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os gêneros, os diversos gêneros. Vamos observar. Essa letra E está dizendo que os tipos de texto apresentam características invariáveis. Os tipos de textos não variam, é isso? Ou seja, não sofrem influência do contexto das atividades comunicativas? Está errado. É essa aqui a ser marcada, é o exceto, né? Porque, de fato, os gêneros, os tipos textuais, eles variam entre 5 e 9 tipos. Nós vimos aqui os 5 mais comuns, tá? Mas observem que as situações comunicativas, elas exercem influência no tipo de texto que está sendo desenvolvido, o que não é dito aqui nessa alternativa. Ó. Ele está dizendo que não sofre a influência do contexto. Então, está errado. Tá certo? Letra E. Mais uma questão. Seguem alguns gêneros de texto que circulam no nosso cotidiano. Identifique-os oralmente. Vamos lá? Levando em conta os modos de organização, sequência e apresentação. Vamos aqui. O primeiro diz o seguinte: que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os desejos alcançados. É o seu aniversário. Feliz aniversário. Tá? Aqui, então, a gente está diante de que gênero textual? Nós estamos diante de um cartão. Né? Vocês já devem ter visto aqui, e no nosso dia a dia, certamente a gente já enviou algum cartão para alguém. Então, nesse cartão, observe, eu estou demonstrando o meu interesse, os meus votos de felicidade para determinada pessoa. No caso, uma pessoa aqui que está aniversariando. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos um gênero cartão. O segundo aqui, temos o prazer de informar que o senhor foi aceito para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Atenciosamente à direção. Aqui pode ser uma carta informativa, e observe que pelo estilo dela é algo formal, né? Observe os pronomes utilizados, o senhor, né? Então, o gênero textual mudou. Observe o veículo, né? Um envelope com um timbre, né? Você percebe, então, que isso é mais rebuscado, é mais formal, o gênero textual diferente. Aqui nós temos a imagem e a própria palavra já diz aqui, ó, nós temos um diário. Um diário é um gênero ou um veículo no qual nós narramos os acontecimentos de um determinado dia ou de todos os dias. Acordei tantas horas, fui à escola, após retornei para casa, almocei, descansei a partir das 14 horas, ajudei minha mãe nas tarefas domésticas, enfim, é um diário. Tá? O próximo gênero. Vocês já podem identificar aqui que nós estamos diante de um produto, então você visualiza, nós temos um produto,
nós temos personagens, nós temos um layout, um logotipo de um produto, nós estamos, então, diante de uma propaganda, no caso específico, uma propaganda de uma palha de aço, né? Passando adiante, esse último gênero aqui, nós estamos. Até a imagem, a forma como esse gênero se apresenta, a gente já sabe que isso se trata de uma palavra cruzada, né? Aquele jogo, aquela forma de você responder determinados enunciados, onde as palavras vão se cruzando, tá? Geralmente através de de charadas, né? Onde você vai compondo todo um texto e um cenário através da junção de palavras. Assinale a alternativa correta, que associa respectivamente as características e função social aos gêneros mencionados abaixo. Tá? Nós temos, então, 3 gêneros, certo? E a gente vai encontrar que gêneros são esses. O primeiro gênero diz o seguinte: pequena narrativa em que os animais são personagens protagonistas. Apresentam uma crítica ao comportamento humano por meio de atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Essa característica desse gênero textual nos remete a uma fábula. Fábula é uma narrativa onde animais, objetos ganham vida própria e tem como função nos apresentar um ensinamento moral, tá? Então, isso é uma fábula. Número 2, nós temos texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do escrever e prescrever, tá? Com o uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos. Apresenta predomínio da sugestão sobre a informação. Lembra do compre batom, que eu falei no meu exemplo? Ó, o objetivo era despertar sentidos ou desejos. E lembra que eu falei que era uma propaganda? Então, o número 2, nós estamos diante de um anúncio publicitário. Tá? Número 3, textos com as mesmas características básicas de uma narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem a função de representar experiências vividas situadas no tempo, ou seja, é um relato autobiográfico. Nós estamos diante de uma contação de uma história ligada a um personagem. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Bora lá. Passando adiante. Leia os 2 textos abaixo e identifique o gênero textual e sua finalidade ou propósito comunicativo. Letra A diz o seguinte: mamãe, fui para a casa da vovó. Posso dormir lá? Telefone para mim assim que chegar. Suzana. Eu acredito que Suzana tenha deixado um bilhete para sua mãe dizendo que tinha ido ou que desejava dormir na casa da vovó, né? A forma como o texto se apresenta, você já consegue concluir que foi um bilhete. Tá? Letra B. Entrevistador diz: há quantos anos você faz televisão? O artista responde: 2 anos apenas. E o entrevistador: planeja outras conquistas? O artista diz: escrever um livro após a fama. A letra B, pela forma como se apresenta através de um diálogo, e a primeira palavra apresentada no texto, ou seja, entrevistador como emissor, já nos dá a certeza de que nós estamos diante de um gênero textual chamado de entrevista, certo? E agora, eu vou deixar essa questão com vocês. Vamos lá.
Liste outros gêneros textuais que você conhece, completando o quadro com suas características. Para tanto, observe o modelo e continue no caderno. Olha aqui, nós conhecemos diversos gêneros, conhecemos na nossa aula de hoje, tá? Então, como vocês vão responder a essa questão? Primeiro, vocês vão colocar na primeira coluna o gênero. Na segunda coluna, qual é o objetivo desse gênero? Por exemplo, gênero. Vamos colocar aqui bula. Bula é aquele documento que a gente encontra geralmente em remédios. Qual é o objetivo desse gênero bula? É informar, é orientar. Orientar é o melhor termo, orientar. Quais são as características desse gênero bula? Uso do verbo no imperativo, no modo imperativo, ou seja, uma ordem, uma orientação, tá certo? E aí vocês vão completar todo esse quadro com os principais gêneros que vocês conhecem, tá? Vocês podem rever esses slides que eu vou deixar disponíveis para que vocês preencham todos essa foi a nossa aula. Aqui está as fontes, estão as fontes que foram utilizadas para confecção dos slides e como fundamento, como base para a explicação desse conteúdo, certo? As nossas homenagens e os nossos agradecimentos. Eu gostaria de agradecer à instituição, à Universidade Potiguar, pela disponibilidade para realização desse conteúdo. Tá? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que essa aula se tornasse possível, aos meus colegas professores, ao editor desse vídeo, Marcos Cabral Rezende, aos nossos alunos do ensino fundamental, anos finais, destinatário maior desse momento, reafirmar, ratificar aqui o nosso propósito de servir a uma educação de qualidade, que sirva como instrumento de transformação da sociedade na qual nós nos inserimos, a qual nós nos inserimos. Enfim, deixo aqui o meu abraço a todos e a nossa homenagem aos hoje, às famílias dos mais de 600 mil mortos decorrentes dessa pandemia do coronavírus. Então, um abraço a todos. Espero que essa aula tenha sido de extrema importância e valia para não só para os alunos, como também para os pedagogos em formação, levando em consideração que ela foi decorrente ou foi oriunda da utilização da Base Nacional Comum Curricular, conforme já dito no início dessa aula, que orientou a confecção, a escolha do tema e a execução da aula a partir dos componentes e habilidades que estão preconizados nesse documento. Então, sem maiores delongas, deixo aqui o meu abraço a todos, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.